Fala Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai construir uma aplicação muito massa. Basicamente é uma aplicação que ela não passa de login com o JWT, então a gente vai construir uma API REST, utilizar os conceitos de login, JSON Web Token, falar um pouquinho sobre isso. Mas, Diego, tu já desenvolveu várias vezes login com o JWT, dessa vez vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai aplicar a técnica de TDD. Então, a gente vai basicamente fazer o nosso desenvolvimento orientado a testes. Isso quer dizer que a gente vai fazer o teste antes mesmo de desenvolver a nossa funcionalidade do login. E a gente vai ver como isso na prática fica legal e fica funcional e também muito produtivo para a gente entender a regra de negócio antes mesmo de sair desenvolvendo a nossa feature, a nossa funcionalidade, lá o nosso controller, a rota e tudo mais, beleza? Antes da gente começar a aplicar os conceitos de TDD, eu vou criar uma estruturazinha básica de uma aplicação Node antes da gente mesmo aplicar esses conceitos, beleza? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu já tenho uma pasta aqui dentro, eu já estou com o Node configurado, eu vou estar utilizando o Yarn também para fazer a parte de Package Manager, beleza? E aqui dentro eu vou começar então fazendo o seguinte, eu vou dar um Yarn init -y, só para ele criar o package.json, beleza? E aqui agora o que eu vou fazer é criar a nossa pasta src, que é onde vão ficar todos os nossos códigos da aplicação, beleza? Vou começar já abrindo também isso aqui no VS Code, porque já fica mais fácil da gente visualizar a criação de arquivos e tudo mais. Agora aqui dentro desse src a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar criando um novo arquivo chamado server.js, beleza? E vou criar também um arquivo chamado app.js, beleza? Já vou falar o que a gente vai ter nesses dois arquivos. Vou criar também um arquivo de rotas, por isso um routes.js, e aqui depois a gente vai ter mais alguns arquivos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, eu preciso instalar o Express na nossa máquina, aqui no nosso projeto, então vou dar um yarn add express, beleza? A gente vai aguardar aqui a finalização, show de bola, aqui já criou o Node Modules e o yarn.lock para mim, e agora a gente vai começar a configurar o nosso app.js, que é onde vai ficar esse nosso app express. Vou começar importando o express, beleza? Require express, e aqui eu vou escrever essa nossa aplicação em formato de classe, que é um formato que eu gosto de utilizar bastante dentro do Node, beleza? Vou criar aqui class app controller. Aqui no nosso constructor, que é o método que executa automaticamente, eu vou dar um this.express é igual express. Então, nessa variável this.express aqui é onde está o meu app, que é basicamente aonde que eu posso realizar aquele método, por exemplo, .use para registrar middlewares, ou .listen para eu alocar essa minha aplicação a uma porta do meu computador e tudo mais. Eu vou criar dois outros métodos aqui, que são os middlewares e também routes, que é basicamente para eu fazer o registro de middlewares e rotas da minha aplicação. Aí eu vou chamar esses dois métodos aqui dentro do meu constructor, para eles serem executados automaticamente, e aqui no middlewares, por enquanto, eu vou cadastrar apenas um middleware, que é o express.json, que é basicamente dar o poder da nossa aplicação entender os corpos enviados para ela, as requisições enviadas para ela no formato de JSON, beleza? Que é o formato mais utilizado em APIs REST. Aqui, além disso, eu vou dar um this.express.use e vou dar um require aqui dentro no nosso arquivo de rotas que a gente criou lá na raiz. Ainda não tem nada dentro dele, por isso que não vai funcionar se a gente executar, mas a gente já vai fazer isso. Aqui embaixo daí eu vou dar um módulo exports new app controller para ele instanciar uma nova classe disso aqui e eu vou retornar diretamente apenas a propriedade express dessa classe aqui, eu não preciso retornar nada além disso. Por isso, vou salvar isso aqui agora, a gente já tem aí o nosso appzinho criado, claro que ele ainda não está alocado em nenhuma porta. E por que a gente vai fazer a alocação da porta desse arquivo aqui? Por exemplo, eu quero que o meu servidor Express passe a ouvir a porta 3000. Por que eu simplesmente não jogo isso aqui dentro? Por exemplo, this.express.listen 3000. Porque eu preciso separar o que é a parte da minha aplicação dessa parte de ouvir porta. Por quê? Quando eu for executar os testes da minha aplicação, eu não quero que durante os testes dessa aplicação ele aloque a porta 3000 ou 3001 ou a porta que eu escolher. Eu quero que enquanto eu estiver rodando os testes, ele não aloque porta nenhuma. Ele rode os testes direto dentro da minha aplicação, sem precisar colocar realmente o meu servidor online, beleza? Por isso que eu estou separando essa lógica de criação do servidor da lógica de alocação da porta. E agora, aqui no nosso server.js, é onde que a gente vai fazer essa parte de alocar a porta. Então, eu vou começar importando o app, require app, desse arquivo que a gente criou, e aqui sim, vou dar um app.listen,
beleza? E aqui eu posso, por exemplo, ouvir diretamente a porta 3000, ou eu posso utilizar, por exemplo, process.env.port 3000. Isso aqui vai basicamente facilitar o deploy da nossa aplicação depois, porque eu estou procurando uma variável ambiente chamada port, e se ela não existir, aí sim eu uso a porta 3000. Isso aqui, daí basicamente a gente vai utilizar a porta 3000 em setor de desenvolvimento, ambiente de desenvolvimento, e aí se a gente colocar no ambiente de produção que tem uma variável ambiente port, ele vai setar a porta para aquela que a aplicação escolher, né? Isso aqui é muito utilizado quando a gente faz o deploy da aplicação dentro do Heroku, dentro de serviços como o Now, que setam a porta automaticamente, beleza? Vou salvar aqui agora. O nosso esqueleto da aplicação está quase pronto aqui. Eu vou só aqui no arquivo de rotas importar const hosts é igual require express.router, beleza? E vou dar um module.exports hosts, e aqui dentro depois a gente vai ter a definição das nossas rotas, que por enquanto eu vou deixar totalmente vazio, a gente não vai ter rota nenhuma. Por quê? Porque a gente vai criar primeiro os testes. Mas antes de sair criando os testes, eu preciso configurar a nossa parte de acesso à base de dados, beleza? Eu vou estar utilizando o banco de dados Postgres, né, um banco relacional, até porque essa parte de autenticação, quando a gente começa a ter esses recursos que são relacionais, não faz o menor sentido a gente estar utilizando um banco não relacional, como o MongoDB, por isso eu vou estar utilizando o banco Postgres, que é o banco que eu mais recomendo, banco totalmente open source SQL. E como é que a gente vai fazer essa configuração? Eu vou estar utilizando o Sequelize, que é um ORM, beleza? O Sequelize ele vai facilitar a gente lidar com os dados e tabelas do nosso banco de dados, utilizando sintaxe de JavaScript ao invés de utilizar aquela sintaxe de SQL, beleza? Então uma sintaxe que geralmente nós programadores estamos mais acostumados. Para isso eu vou começar instalando aqui o Sequelize e vou instalar também o PG, que é a lib para o Sequelize conseguir lidar com o banco Postgres, beleza? Se você não for utilizar o banco Postgres, aí você pode instalar aqui, por exemplo, o MySQL 2, que é para lidar com MySQL e assim por diante. Mas eu vou estar utilizando o banco Postgres, então o Sequelize e o PG já são suficientes para mim. Vou aguardar a instalação aqui e eu vou instalar também o Sequelize CLI como uma dependência de desenvolvimento. Esse Sequelize CLI, ele vai me ajudar para eu conseguir lidar com a criação de migrations, que a gente vai, basicamente, que são os arquivos que vão controlar a versão das nossas tabelas dentro do banco de dados. A gente vai ver um pouquinho como funciona isso daqui para frente. Beleza, agora que eu já configurei o Sequelize aqui, eu vou rodar o comando Sequelize, e para eu conseguir rodar ele, eu boto o yarn antes, yarn Sequelize init. Beleza? A gente aguarda um pouquinho, ele vai criar uma série de arquivos aqui para a gente automaticamente. E agora eu vou mudar alguns arquivos desse aqui de lugar. Primeiramente eu vou pegar esse config aqui que ele criou e vou passar para dentro da pasta src. Beleza? O models também. Vou criar uma pasta database aqui dentro do src e vou passar tanto as migrations quanto os nossos seeders para dentro dessa pasta database. Então, mais ou menos, a nossa estrutura ficou dessa forma. E agora, como a gente mudou um pouquinho aí a ordem, a localização desses arquivos, eu preciso criar um arquivo chamado .sequelize.rc aqui na raiz do meu projeto. E eu preciso exportar daqui de dentro, deixa eu selecionar a sintaxe JavaScript, e eu vou exportar daqui de dentro o local de cada um desses arquivos que a gente colocou. Para isso eu vou importar o path, que é uma dependência global do Node, que a gente sempre tem acesso, e eu vou exportar daqui de dentro um objeto, e aqui eu preciso exportar então o config, que é o local onde vão estar a pastinha de configurações. Para isso eu posso usar path.resolve, dentro de src, dentro de config, o nosso arquivo config.json, eu vou alterar o nome dele para database.js, e aqui eu coloco também database.js. Beleza? O próximo que eu preciso colocar aqui é o models path. Então, preciso passar qual que é o caminho que vai estar a nossa pasta de models. Então, dentro de src, dentro de app, então deixa eu criar uma nova pastinha app aqui, e vou passar os models lá para dentro. Beleza? Agora a gente está assim, dentro de app e dentro de models, beleza? Agora, falta também o nosso seeders path e o migrations path. E aqui eu só vou trocar esse app aqui por database, e aqui eu passo seeders, e aqui eu passo migrations, beleza? Vou salvar isso aqui agora, a gente vai abrir o nosso config database. Por padrão, ele vem com essa configuração aqui de 3 ambientes, development, test e production. Mas como mais para frente a gente vai utilizar variáveis ambiente, a gente vai falar um pouquinho sobre como controlar valores diferentes de acesso à base de dados para cada ambiente, por aqui a gente vai retornar apenas um objeto com
configurações da base de dados de desenvolvimento, beleza? Para isso, eu vou ter um host, aqui eu posso colocar, por exemplo, 127.0.0.1, eu vou ter também um username, aqui no meu caso eu vou utilizar Docker, que eu estou com o banco de dados Postgres rodando no Docker, você pode rodar o banco de dados como você preferir, o password para mim aqui também é Docker, o nome do database eu vou chamar de NodeAuth, beleza? Aqui eu vou ter um dialect, que é o dialeto, né? Qual que é o tipo de base que eu estou utilizando. Vou colocar aqui Postgres, aqui a gente poderia utilizar os outros dialetos disponíveis do Sequelize. Aqui eu vou colocar também uma opção chamada Operators, Aliases, como sendo false, que é para eu fazer uma configuração para ele desabilitar um warning, que geralmente vem ali no Sequelize. Vou selecionar a opção aqui Logging, como false também, para ele não mostrar muitos logs enquanto a gente está rodando as migrations e tudo mais. E aqui no define a gente vai colocar mais algumas configurações. Elas são timestamps como sendo true. Isso aqui vai forçar com que toda a tabela que a gente cria lá no banco, ela venha com um campo automaticamente created at e outro updated at, que marca a data de criação e atualização de cada registro de forma única automaticamente. Isso é bem legal. A gente vai colocar também uma opção underscored. Isso aqui porque o Sequelize, por padrão, quando a gente cria, por exemplo, um model chamado user, o nome da tabela que ele cria é users, né? Se o nome do nosso model for, por exemplo, user group, ele vai criar user groups. Então, esse underscore aqui basicamente vai forçar com que a nossa tabela seja criada nesse formato de underline e não no formato camel case como ele estava criando ali anteriormente. E aí tem mais uma opção aqui que é underscored all. E isso aqui vai fazer com que essa regra que eu expliquei aqui sobre o nome da tabela seja aplicada também nos campos da tabela e não só no nome da tabela. Então se eu tiver um campo que se chama, por exemplo, user email, o nome do campo vai ficar user email, beleza? Então isso aqui é bem legal. Eu vou salvar aqui agora a minha parte de configuração do Sequelize está pronta. E agora a gente precisa fazer o seguinte, eu tenho aqui dentro do database migrations, ele está vazio e eu preciso criar a minha primeira migration, que é para criar a minha tabela de usuário. As migrations, né, não cabe explicar, entrar muito a fundo aqui, mas ela é como se fosse um controle de versão da nossa base de dados. Então imagine que você tem 3 programadores trabalhando num projeto, como que eles vão manter a base de dados dele de certa forma igual, né? Como que, por exemplo, ao eu juntar as alterações que vários desenvolvedores fizeram no meu projeto, como eu vou garantir que a base de dados vai estar sempre funcional em todos os ambientes? E o Migrations ajuda muito nisso, beleza? Agora então, para a gente criar a nossa primeira migration, eu vou dar um yarn, Sequelize, db, ou melhor, migration, create, --name, e aqui eu posso dar um nome para ela. Eu vou chamar de create users, ou seja, eu quero criar a tabela de usuários. Aqui ele já vai dar alguns logs e eu posso ver lá que dentro da minha pastinha de migrations já está lá a nossa primeira migration. Agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte, return carry interface.create table. Isso aqui é o comando para ele criar uma nova tabela. Eu dou o nome da tabela aqui de users. E aqui dentro eu vou passar uma série de campos que essa tabela vai ter. Primeiramente o usuário vai ter um ID. Esse ID ele vai ser do tipo sequelize.integer, beleza? Ele vai ser uma chave primária, então eu vou passar aqui primary key como sendo true. Ele vai ser incremental, auto-incremente, né? Então, como sendo true, então ele vai incrementar automaticamente de 1, 2, 3 e aí vai. E allow null false, ou seja, esse campo é sempre obrigatório. Aí o usuário também vai ter um nome, o tipo desse nome aqui vai ser sequelize.string. A gente vai ter allow null também como false. Aí, o campo agora para ele fazer login, que é o e-mail. Então, o e-mail que a gente vai utilizar para ele fazer login. Esse e-mail aqui ele vai ser do tipo também string. Ele vai ser unique. Isso aqui vai garantir que um usuário com o mesmo e-mail só possa ser cadastrado uma vez. E allow null false, né? Porque é um campo que não pode estar vazio. Aí eu vou ter mais um campo chamado password hash, que vai guardar basicamente o hash da senha do usuário, porque a gente vai encriptar essa senha para ela não ficar da mesma maneira que o usuário se cadastrou lá dentro do banco. Então, se o usuário se cadastrar com a senha 123456, eu não quero que essa senha esteja 123456 dentro do banco, senão fica muito fácil hackear esses dados, beleza? Então, aqui no password hash, novamente, eu vou ter um tipo sequelize.string, beleza? E allow null novamente como false, né? Não tem como o usuário não ter senha. Aí, agora, além disso, lembra que a gente colocou aquele timestamps como true? Então, aqui eu preciso o created at e o updated at, que são os campos que vão armazenar a data de criação e edição de cada registro do banco.
respectivamente. Então, sequelize.date e allow null como sendo false. A gente não precisa colocar os default value aqui que ele vai preencher automaticamente para a gente, beleza? Feito isso, que a gente já tem aqui todos os nossos registros, a gente precisa também cadastrar o método down. O método down, ele basicamente, a gente cadastra ele para o que a nossa migration precisa fazer caso a gente esteja voltando atrás. Então, se a gente está executando a migration, a gente está criando a tabela de usuários. Então, se a gente estiver voltando atrás, se a gente quiser desfazer essa migration, a gente precisa deletar essa tabela. Por isso, drop table users, beleza? Todos esses comandos que eu utilizei aqui e tipagem estão tudo lá na documentação do Sequelize, beleza? Vou salvar aqui agora, e agora a gente precisa rodar essa migration para ver se ela vai conseguir criar essa tabela dentro da nossa base de dados. Eu vou vir então agora no nosso terminal e dar um yarn sequelize db migrate, beleza? Vou aguardar aqui um pouquinho, ele já falou que ele rodou aqui a migration para mim. Se eu acessar a minha base de dados aqui no Postgres, eu posso ver que a tabela users já está criada lá dentro com todos os campos que a gente informou, beleza? E se eu acessar essa tabela Sequelize Meta, eu posso ver que aqui ele armazena todas as migrations que ele já rodou. Então, se um outro usuário, por exemplo, um outro desenvolvedor da sua aplicação, envia um novo código com algumas alterações no banco, ele cria uma nova migration com essas alterações, aí o seu banco vai entender que ele ainda não rodou aquela migration, e assim que você rodar a DB Migrate, ele vai atualizar o banco com aquelas novas alterações. É assim que funciona mais ou menos o processo de controle de versão de banco de dados, beleza? Feito isso agora, o que a gente precisa fazer é criar o nosso model de usuário, beleza? Para isso, aqui dentro da pastinha models, dentro da pasta app, eu vou criar o arquivo user.js. E aqui a gente vai selecionar, criar basicamente quase a mesma coisa que a migration, só que de uma forma mais simplificada. Então, daqui de dentro o que eu preciso fazer é simplesmente dar um módulo.exports e exportar uma função que recebe dois parâmetros, sequelize e datatypes. Feito isso, agora aqui dentro eu vou definir uma constante user, que é igual a sequelize.define. Aqui eu preciso dar um nome para esse meu model, então vou dar um nome para ele de user. Isso aqui não é o nome da tabela, e sim o nome do model em si, beleza? E aqui eu vou passar um objeto com todos os campos que ele vai ter. Então ele vai ter um name, que o data type dele é string, string aqui em letra maiúscula. Ele vai ter um email, que também é string. Ele vai ter o password hash. E o restante dos campos a gente não precisa informar, beleza? Vamos salvar isso aqui agora. Eu só preciso, antes de mais nada, aqui no final, dar um return user, beleza? Vou salvar isso aqui agora. Beleza? O nosso model está criado e agora eu vou fazer algumas alterações nesse arquivo index que vem criado de forma automática para a gente dentro aqui do models. O que esse arquivo faz basicamente é percorrer todos os arquivos que estão dentro da pasta models aqui e cadastrar na nossa aplicação como sendo um model do Sequelize, para ele ficar disponível em toda a nossa aplicação, beleza? Só que esse arquivo aqui ele vem com algumas configurações para aquela nosso tipo de configuração que eu mostrei lá dentro, que a gente tinha 3 ambientes, o ambiente de desenvolvimento, de testes e de produção. Como eu removi aquela configuração e deixei apenas uma única configuração naquele nosso arquivo de config database, eu preciso alterar algumas coisinhas aqui dentro desse arquivo index, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu posso vir aqui remover esse env, porque a gente não vai mais ter essa parte de configuração de env. Aqui eu posso remover também esse array de env aqui no final. E aqui nesse config eu vou mandar ele buscar diretamente do database, beleza? Eu não preciso informar o ponto .js aqui, porque ele vai entender automaticamente. E aqui no local eu posso tirar esse dir name aqui. E posso colocar duas vezes o ponto barra, deixa eu ver se ele encontra, aí sim. Então, beleza, aqui ele já está encontrando o database. Agora, aqui embaixo, eu vou remover toda essa parte de if, vou deixar apenas uma declaração do Sequelize, const Sequelize, beleza? E aqui eu vou passar config.database como primeiro parâmetro, config.username como segundo parâmetro, config.password como terceiro parâmetro e o config de uma forma geral como quarto parâmetro, beleza? Para ele aplicar o restante das configurações. Feito isso, agora eu posso salvar isso aqui. O meu prettier, como eu já tenho configurado, ele vai dar uma estilizada aqui no nosso código, quebrar a linha quando for necessário, mas de resto é isso aí. Agora a gente precisa testar se a gente está conseguindo acessar a base de dados e conseguindo fazer operações em cima desse usuário. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui dentro do nosso arquivo de rotas, eu vou importar esse nosso model de usuário fazendo o seguinte, eu vou utilizar desestruturação igual require, e aqui eu passo o caminho para a gente
até a pasta de models, beleza? E agora eu vou tentar fazer o seguinte, user.create, e aqui eu vou passar um name, Diego, passar um e-mail, diego@rocketcity.com.br, password, hash, claro que aqui ainda a gente não vai ter uma senha criptografada, mas eu vou colocar qualquer coisa aqui só para a gente ver se ele está criando, beleza? Vou salvar isso aqui e agora a gente vai rodar a nossa aplicação. Node src/server, beleza? Vou rodar aqui, a gente aguarda para ver se ele não retornou nenhum erro. Teoricamente, ele não retornou nada, então não deve ter dado erro. Vou aqui no meu Postgres, vou na tabela de usuários, vou dar um refresh, a gente pode ver que o meu usuário já está criado lá dentro. Então, name Diego, e-mail Diego@RocketCity e o password ali com uns números muito loucos, né? Beleza, a gente já está com a parte de configuração do banco de dados funcionando, a gente já está com a estrutura do nosso Express bem formatada, a estrutura de pastas está bem legal. Agora a gente vai começar a brincadeira, a gente vai começar a aplicar a parte de testes. Então, antes de mais nada, antes de eu sair fazendo os meus testes, eu preciso configurar uma biblioteca de testes, beleza? Existem muitas e muitas alternativas no mercado, mas hoje uma que está me interessando bastante, que está crescendo bastante, que está sendo muito utilizada é o Jest, beleza? O Jest é um test runner e também ele é na verdade uma suite de testes completa para JavaScript que pode ser utilizado tanto no front-end quanto no back-end, beleza? JavaScript de forma global. E por que eu vou utilizar o Jest aqui? O Jest, como eu disse, ele é uma ferramenta completa. Então, ele tem várias partes dos testes que são fundamentais, como a parte de test runner, que é rodar os testes, a parte de expectations, que é a gente fazer as nossos expects, a gente já vai ver como é que funciona isso, a parte de mock de funções, a parte de stub, a parte de coverage, cara, tem muita coisa. O Jest é uma ferramenta muito completa e é uma ferramenta muito bem aceita na comunidade. Por isso que a gente vai utilizar ele e ver como ele funciona na prática a partir de agora. Deixa eu tirar esse código aqui do user create, a gente não vai utilizar isso aqui. Deixa eu tirar a importação do model também. Vou desligar o nosso servidor. Antes da gente continuar, claro, a gente não vai ficar rodando o Node na mão, então vamos instalar o Nodemon, beleza? Yarn add Nodemon como uma dependência de desenvolvimento. Vou lá no meu package.json aqui e a gente vai criar um novo script para a gente rodar o nosso servidor de forma de desenvolvimento, né? Para a gente conseguir rodar ele com o Nodemon e não precisar ficar toda vez iniciando o servidor na mão. Então, Nodemon src/server.js e agora os nossos testes eles vão ficar dentro de uma pastinha aqui dentro chamada _ testes. Por que eu coloco esse underline? Sempre para ele ficar no começo, antes de todas as pastas. Poderia ser também só testes, sem problemas nenhum. Pode ser o nome que você quiser. E aqui então, para o Nodemon ele não restartar quando a gente alterar um teste, porque não faz sentido, né? O teste ele não faz parte da nossa aplicação em si. Eu vou dar aqui um ignore _ testes, e agora ele vai ignorar quando acontece uma alteração no arquivo de teste para ele não iniciar o servidor de novo. Vou criar um script de start aqui também, que seria o nosso script para rodar o nosso servidor em produção, que aí eu rodo só node src.server, porque daí eu não preciso do Nodemon em produção. Beleza? Vou salvar aqui agora, e agora eu vou começar instalando o Jest. Então, yarn add Jest como uma dependência de desenvolvimento, beleza? Vamos aguardar aqui a instalação e a gente vai fazer algumas configuraçõezinhas aqui no Jest. Deixa eu finalizar aqui. Feito. Agora eu vou rodar yarn jest init. Beleza? A gente vai rodar isso aqui. Ele vai fazer algumas perguntinhas aqui para mim. Would you like to use Jest while when running test script in package.json? A gente vai colocar sim. Ele vai perguntar qual que é o ambiente que eu estou rodando o nosso teste. Se é no Node ou se é no browser. Eu vou botar no Node, beleza? You want Jest to add coverage reports? Então, se a gente quer que o Jest adicione os nossos percentuais de quanto do código a gente está cobrindo com os nossos testes. Por enquanto, eu vou selecionar não e depois a gente configura isso aí. Não sei o que, isso aqui a gente coloca assim, que é basicamente para ele limpar as instâncias que a gente estiver fazendo. Então, vamos supor que eu declaro uma variável usuário, beleza? Essa variável eu quero que ela não exista quando eu rodar o próximo teste. Por isso aqui ele vai limpar todas as variáveis e todos os mocks que a gente fizer durante os nossos testes. Os mocks, eu já vou explicar o que é mais para frente, não tem por que a gente entrar nisso agora. Beleza? Já dei um yes aqui e agora ele criou esse arquivo para gente, jest.config.js, tranquilo?
E aqui eu posso fazer algumas configuraçõezinhas a mais. Aqui nesse bail eu vou passar como true. Isso aqui vai fazer com que o meu teste ele pare assim que ele encontrar uma primeira falha, beleza? Isso aqui é legal porque a gente não precisa esperar todos os testes finalizarem para a gente obter o nosso relatório do que passou, o que não passou. Então, assim que houver a primeira falha, ele para por ali e aí a gente pode alterar aquele teste ou alterar o código, beleza? Além disso, a gente vai ver a parte de coverage mais para frente, mas deixa eu ver o que mais a gente pode configurar aqui. Beleza, test environment já está Node. Aqui nesse test match, eu vou configurar ele, que é quais arquivos que eu quero que tenham testes, beleza? Eu vou basicamente utilizar esse primeiro padrão aqui, que ele vai acessar a nossa pasta testes, procurar todos os diretórios lá dentro e depois todos os arquivos que terminam com .test.js. É isso aqui que eu vou colocar, beleza? Então, isso aqui vai procurar todos os arquivos dentro dessa pasta testes aqui que terminam com .test.js. Por que eu não deixo esses arquivos apenas como .js? Porque se eu acabar tendo arquivos com o mesmo nome, por exemplo, vamos supor que eu estou testando o model de usuário. O meu teste também seria user.js se eu não botasse esse teste. Aí, na hora de eu utilizar, por exemplo, uma ferramenta para buscar arquivo, que nem do VS Code aqui, eu poderia acabar me confundindo com o nome. Então, eu sempre gosto de utilizar .test.js, assim quando eu estou procurando por um arquivo, eu sempre já sei que aquele arquivo é relativo a testes, beleza? Vou salvar aqui as nossas configurações, não tem mais nada para a gente fazer aqui dentro, e agora a gente pode começar a criar o nosso primeiro teste aqui dentro. E agora, aqui dentro do teste, a gente tem vários tipos de teste. A gente tem testes unitários, por isso eu gosto de criar uma pasta só para testes unitários. A gente tem testes de integração, e a gente tem também testes funcionais. Eu não vou entrar nesse caso aqui, o que importa mais são testes unitários de integração nesse primeiro momento. Testes unitários são testes que a gente testa as funções puras. Funções puras são aquelas que, dados as mesmas variáveis, não importa o número de vezes, elas têm sempre o mesmo retorno. Então, essas funções puras são funções que elas geralmente nunca tocam em efeitos colaterais, por exemplo, chamadas API, cadastros no banco de dados, elas nunca tocam em recursos que podem dar errado, são apenas recursos da própria linguagem, como cálculos matemáticos ou geradores de caminho e tudo mais, beleza? Funções, testes de integração, por outra vez, eles são testes que daí sim testam funcionalidades que podem realizar chamadas API, cadastros no banco de dados e tudo mais, ou seja, funções que não são puras, funções que elas têm efeitos colaterais, beleza? Então a gente vai começar criando testes de integração, porque aqui nessa aplicação o que a gente vai fazer é a parte de autenticação. Então eu vou criar um arquivo de teste para a parte de sessão, né, que é para a parte do usuário conseguir fazer login ou não. Aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um teste, ou melhor, vamos utilizar aqui apenas o it, e aqui dentro desse it eu vou dar um nome para esse meu teste, e aí aqui dentro no segundo parâmetro a gente vai passar uma função que é o teste em si. Antes da gente continuar, a gente precisa entender o que é esse it e por que o nome da função é it e por que isso, né? Basicamente, quando a gente está criando um teste, a gente precisa dar um nome para esse teste que seja extremamente legível. Eu gosto que o teste tenha um nome que a pessoa leia o teste e saiba exatamente o que eu estou querendo fazer com aquele teste. Então, vamos supor como é que eu poderia escrever um teste, o nome de um teste em português, beleza? Para uma função de autenticação. Então, vamos supor que eu esteja testando o seguinte: quando eu chamar a rota de autenticação, eu quero receber um token JWT, né, um JSON Web Token de resposta. Então, eu poderia escrever alguma coisa assim: a rota authenticate deve retornar um token JWT quando for chamada com credenciais válidas. Ficou um pouco grande aqui, né? Principalmente porque eu estou utilizando português, mas é basicamente isso que tem que ser. A gente tem que ter um descritivo do teste que seja muito fácil o desenvolvedor que estiver lendo saber do que aquele teste se trata. E aí o it aqui na frente, ele é um artigo, né, na língua inglesa que ele descreve basicamente isso, né? Então a gente vai falar basicamente assim: it, e agora eu posso colocar aqui, por exemplo, it should authenticate, por exemplo, it should receive JWT token when authenticated
with valid credentials. Então, aqui eu estou dando um descritivo para o meu teste em inglês, claro, porque é melhor a gente utilizar essa formatação. E o it aqui na frente, ele é como se fosse parte dessa sentença. Então, eu sempre leio it should receive e aí vai, entendeu? Então, eu sempre coloco o it aqui na frente, porque ele faz parte da sentença. Isso é bem legal, eu gosto bastante do jest nesse caso aqui. E aí, a gente tem também o describe. Por isso, eu posso aqui describe. E aqui dentro, esse describe, ele também recebe um nome. E aí, dentro desse describes, eu posso ter vários its. Por que eu utilizo esse describe? Um teste aqui, um arquivo .test.js, ele pode também lidar com mais, vamos supor, pontos da aplicação em um mesmo arquivo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou estar lidando com a parte de autenticação. Mas vamos supor que eu estivesse lidando com a parte de cadastro aqui também dentro. Então, eu poderia ter um outro describe e aqui estar, por exemplo, register. E aqui eu teria toda essa parte de cadastro de usuário, beleza? Então, o describe é mais ou menos como se fosse uma categoria dos meus testes, beleza? Então, feito isso, a gente já entendeu aqui a maioria dos conceitos. Eu vou começar apenas com o describe de authentication. E aqui nesse it, eu vou fazer um teste simples. Por exemplo, it should sum two numbers. Então, isso deve somar 2 números. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho um número x, que é igual a 2. Um número y, que é igual a 4, e eu espero que a soma de x mais y seja 6. E aí eu posso utilizar o expect. O expect, ele é mais uma função global do jest, que ele fala, basicamente, eu espero que, e aí eu vou fazer a comparação. Então, eu espero que const sum é igual a x mais y, então eu espero que sum seja, e aqui eu tenho vários métodos, ó, to be null, to be greater, e aí vai. Então, to be, ele faz uma comparação real. Eu espero que tal coisa seja igual a tal coisa. Então, eu espero que soma seja igual a 6. Claro que aqui é muito simples a gente ver que essa soma vai dar 6, né? A gente também fez, pelo menos, aí o ensino básico. Mas, o que acontece é que quando a nossa aplicação começa a crescer muito, a gente começa a perder totalmente controle de como está funcionando ou não as nossas funcionalidades. Então imagina que você está lá, por exemplo, com o seu model de usuário. Vai chegar um momento que esse model de usuário ele é utilizado em 50 controllers. E se você alterar alguma coisinha nesse model, pode ser que em algum momento um controller desse vai parar de funcionar e você não vai saber porque você não tem testes. Então você vai ter que quebrar a cara ou algum usuário vai ter que reclamar que não está funcionando para você daí corrigir. Então o teste ele garante que você não perca tempo com isso e claro, não perca credibilidade. Então aqui agora que a gente criou o nosso primeiro teste, eu vou salvar e vou rodar os nossos testes. Se eu for aqui no package.json, a gente pode ver que ele já criou esse script de teste pra gente, beleza? Então a única coisa que eu preciso fazer agora é rodar yarn test. A gente aguarda um pouquinho, a gente pode ver que ele já identificou aqui o teste e ele já passou o nosso teste, ele falou que deu tudo certo, porque ele realmente viu que essa soma aqui dava 6. Aí se eu tiver um teste, por exemplo, errado, que isso aqui dá 7, e eu rodar yarn test, a gente vai ver que agora ele vai dar vermelhinho aqui, ele vai falar, o usuário estava esperando que fosse 7, mas o valor é 6. Então, ele vai falar onde que o nosso teste está falhando. Claro que isso aqui é um exemplo bem pobre ainda, mas a gente vai ver como aplicar isso mais forte daqui para frente. O que a gente vai fazer agora, então, é configurar variáveis ambientes diferentes para os dois ambientes, para desenvolvimento e para testes. Por quê? Não é legal a gente utilizar a nossa mesma base de dados que a gente está utilizando, por exemplo, lá no Postgres, para fazer a parte de testes. Por quê? Durante os testes, a gente vai criar usuários, vai deletar usuários, vai alterar usuários, vai comparar usuários, ver se estão funcionando as senhas. Então, não é legal a gente utilizar a mesma base de dados em produção, a mesma base de dados que a gente está utilizando no desenvolvimento para os testes. É legal a gente criar uma base só para rodar os testes. E aí, essa base ela fica sempre única e exclusiva para os testes. Aqui no Sequelize, eu tenho a opção de utilizar uma base de dados SQLite. Essa base de dados, ela funciona em formato de arquivo. Eu não preciso configurar uma base de dados Postgres ou MySQL ou por aí vai. E é esse formato que a gente vai utilizar para os testes. Assim, a gente tem uma forma bem mais enxuta de rodar os nossos testes, rodando dentro de uma base de dados que fica guardada em um arquivo, beleza? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar criando aqui dois arquivos, .env e .env.test. Então, dentro do .env vão estar as nossas configurações, as nossas variáveis ambientes, que são respectivas do ambiente de desenvolvimento. Então, aqui dentro, por exemplo, eu vou ter dbhost,
db_user, db_pass e db_name, beleza? E eu vou botar aqui exatamente aquelas credenciais que a gente tinha lá antes, 127.0.0.1, opa, Docker e Node Auth, beleza? Já vou utilizar isso aqui lá dentro das nossas configurações. Aqui no nosso .env.test, quando a gente está utilizando um DB SQLite, na verdade, a gente não precisa de credenciais. Por isso eu vou passar apenas um DB dialect é igual SQLite. E aí eu vou utilizar essas variáveis aqui dentro do nosso arquivo config/database. Mas para eu conseguir carregar essas variáveis ambiente aqui, eu preciso dar um yarn add .env, que é a biblioteca que faz o carregamento dessas variáveis ambiente, beleza? Vamos aguardar aqui ele fazer a instalação. E agora, a primeira coisa, eu preciso vir aqui no nosso app.js. Aqui, antes de tudo, eu vou fazer o seguinte, require .env, e aqui eu vou dar um ponto .config, beleza? E aqui eu vou dar um path é igual. Se eu tiver uma variável ambiente chamada node_env e ela for igual a test, eu carrego o arquivo .env.test. Se não, eu carrego o próprio arquivo .env. Então, agora eu vou salvar isso aqui. E agora, aqui no nosso package.json, antes de eu rodar os meus testes, eu vou setar essa variável node_env sendo igual a teste, beleza? Vou salvar aqui agora, e agora toda vez que a gente rodar o comando de teste, ele vai setar essa variável node_env como teste, e ele vai carregar esse arquivo .env.test aqui. E agora eu preciso fazer algumas configurações nesse meu config/database aqui, para ele carregar essas variáveis aqui dentro, beleza? Então, aqui em username, eu vou colocar process.env.dbuser. No password, eu vou colocar dbpass. No host, dbhost, beleza? No database, dbname. E aqui no dialect, eu vou colocar process_env db_dialect, se não, eu utilizo o Postgres por padrão, beleza? É só como se fosse um default, certo? Feito isso, agora eu vou salvar isso aqui e eu preciso passar um caminho também para o nosso DB SQLite, beleza? Se a gente estiver utilizando o SQLite. Aí ele vai acessar essa variável storage aqui e eu quero colocar dentro da pasta testes o arquivo database.sqlite. Esse é o nome do arquivo que eu vou passar, beleza? Eu coloquei aqui só ./testes, porque ele vai utilizar como padrão a raiz do meu projeto, e não aonde está localizado o arquivo de config, beleza? Então eu não preciso ficar voltando pastas aqui dentro. Vou salvar isso aqui agora, beleza? A gente fez bastante coisa. Outra coisa que eu vou fazer é copiar essa partezinha que a gente fez desse require.env para dentro aqui do nosso arquivo config em cima de todo. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou repetindo esse código? Porque quando a gente roda o Sequelize CLI aqui, para a gente rodar, por exemplo, as migrations e tudo mais, ele não tem acesso ao nosso app.js. Então, ele vai acessar diretamente o config/database. E para a gente fazer com que esse arquivo também carregue as variáveis ambiente do nosso projeto, eu preciso repetir esse código aqui dentro, beleza? Senão ele não vai conseguir ler essas variáveis ambiente aqui. Vou salvar aqui agora, beleza? A gente fez bastante alteração e, claro, agora a gente precisa testar se esse nosso código está funcionando e como é que a gente vai fazer isso. Eu vou criar um usuário aqui dentro. Então, vou vir aqui, vou dar um const user é igual require. Vamos encontrar aqui o model de usuário, src/app/models, aqui eu não preciso, né? Só models mesmo, porque eu estou utilizando desestruturação. E agora eu vou fazer o seguinte aqui dentro, vou dar um async, e aí eu vou dar await, user.create, name, Diego, e-mail, diego@rocketcity.com.br, password, hash, 123. E agora eu vou botar isso aqui numa variável e vou dar um console.log user. E vou salvar isso aqui agora e vou apenas dar um expect user.email.tobe diego@rocketcity.com.br. Só para eu fazer um expect aqui para ele não falar que meu teste está sem nenhum expect, beleza? Vou salvar aqui agora e vamos rodar yarn test. Beleza, ele deu um erro aqui, vamos ver, please install SQLite. Tá, eu não estou com o pacote de SQLite instalado. Então yarn add SQLite 3 como dependência de desenvolvimento, porque eu só vou rodar isso aqui em ambiente de desenvolvimento. Beleza, vamos aguardar mais um pouquinho.
Beleza? Agora sim, yarn test, a gente aguarda um pouquinho. SQLite error, no such table users. Então, o que está acontecendo aqui? Beleza, ele criou o nosso banco ali, database.sqlite, mas quando a gente tentou cadastrar aqui o usuário, ele falou que não tem nenhuma tabela de usuários. E por que isso aconteceu? Porque como a gente está criando uma base de dados nova, a gente não rodou as migrations ainda lá. Então, seria muito interessante se antes da gente rodar o comando de teste, a gente conseguisse rodar todas as migrations. E aí, depois de rodar o comando de teste, depois que os testes já acabaram, eu pegar e desfazer todas as migrations. Por quê? Porque assim eu vou manter o nosso banco de dados sempre limpo, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o nosso package.json e aqui eu posso criar o comando pré-test, beleza? Esse pré aqui, eu posso basicamente definir um comando que vai rodar antes de outro. Por exemplo, se eu quisesse que automaticamente algum comando rodasse antes do dev, é só eu criar um pré-dev, e aí ele vai rodar, beleza? Então, aqui no pré-test, o que eu vou fazer? Eu vou rodar Sequelize db migrate, como a gente já tinha rodado antes. Porém, eu preciso setar o nosso ambiente, né, o nosso ambiente como teste, a nossa node env aqui, para ele carregar os acessos do .env.test, ao invés do .env normal. Senão, ele vai rodar o db migrate dentro do nosso banco normal lá do Postgres. E aqui, depois, então, post-test, depois de ele rodar o comando de teste, eu preciso dar um db migrate undo all, ou seja, ele vai desfazer todas as migrations que a gente rodou lá dentro do nosso banco. Vamos testar isso aqui? Vou salvar, vou dar um yarn test aqui, e agora sim, a gente pode ver que ele rodou as migrations aqui, ó, ele deu migrate, e agora ele passou no nosso teste. Então, ele criou o usuário, aqui está o console log com todos os dados, ele passou naquela nossa verificação, que a gente fez um expect lá, beleza? Se o usuário e o e-mail estava certo, então deu tudo certo. Ele conseguiu criar o usuário, e aqui a nossa base de dados ela já deve estar limpa. Inclusive, se eu rodar aqui de novo, a gente pode ver que ele vai rodar as migrations de novo, porque ela vai estar limpa sem nenhuma migration rodada, beleza? Então, isso aqui já está bem avançado, a gente já está com o nosso ambiente de teste basicamente quase todo configurado e agora a gente já pode começar a partir para criar os testes da nossa aplicação. E agora então, que já está tudo funcionando, o esqueleto da nossa aplicação já está pronto, a gente vai começar a criar o nosso primeiro teste real. Então, eu vou criar um primeiro teste da funcionalidade de autenticação. Então, eu vou criar um usuário com e-mail e senha que eu escolher, e aí eu vou tentar logar com esse usuário, e eu espero que a resposta dessa requisição seja 200, ou seja um status de OK. Claro que a rota de autenticação, ela ainda não está criada, mas isso que é legal. A gente cria o teste antes, e depois a gente vai lá e cria a funcionalidade para fazer aquele retorno que a gente quer, beleza? Então, it should authenticate with valid credentials, beleza? Então, aqui eu vou testar se o usuário consegue se autenticar com credenciais válidas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um usuário, const user, await user.create. Aqui eu posso passar um name, e-mail, e posso passar também aqui um password, beleza? Vou passar aqui, na verdade, um password hash de 123123. E aí eu espero que quando eu chamar a rota /sessions com o método post, eu tenha um status OK, se eu enviar esse e-mail e senha, beleza? Mas como é que eu vou conseguir testar uma rota aqui na nossa aplicação, né? Por padrão, o Jest ele não vem com essa funcionalidade implementada, então a gente vai instalar uma biblioteca chamada supertest, com uma dependência de desenvolvimento. A gente vai aguardar aqui, beleza? Show de bola, tá fazendo a instalação. E agora aqui em cima eu vou dar um const request é igual require super test. E agora eu preciso importar também a nossa aplicação, que não é aquele server.js. Lembra que o nosso teste ele não vai botar a nossa aplicação para rodar. Ele vai importar diretamente esse arquivo aqui que declara o express. Então, const app igual require /src/app. Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, const response é igual await request, aqui eu passo o app, e agora eu posso passar, por exemplo, .post, que eu quero realizar um método post, na rota sessions, enviando .send, enviando aqui o e-mail, user.email, e uma senha, beleza? Password, por exemplo, 123456. E aí eu espero que o status dessa requisição seja
200, ou seja, que tenha dado certo. Se eu pegar e rodar esse meu teste agora com o yarn test, o que vai acontecer? Claro que ele vai falhar, porque eu estou esperando que a resposta aqui é 200, só que não está vindo 200, está vindo 404 porque essa rota não existe, beleza? Então, agora a gente vai resolvendo os problemas aos poucos. Eu vou vir aqui na minha rota e vou começar primeiro criando essa rota. Então, routes.post /sessions, e agora eu tenho aqui um hack e um res, e aqui eu vou ter algum conteúdo, beleza? E aqui eu preciso ter toda a minha rota de autenticação. Para a gente ter isso melhor, eu vou criar aqui uma pasta controllers e vou criar um arquivo aqui dentro chamado session controller, para a gente passar todas as nossas rotas aqui para dentro. Agora aqui dentro eu vou ter o seguinte, class session controller, e aqui dentro eu vou ter os meus métodos. Então o único método que eu vou ter agora é o store, que é para a gente criar uma sessão para ele fazer login, e aqui eu vou dar um módulo exports new session controller, beleza? Feito isso, esse método aqui eu posso deixar ele retornando simplesmente um res.status 200, só para ele passar no teste lá. E a gente já faz aqui o conteúdo desse código. E aqui eu vou importar o nosso session controller. E vou colocar ele aqui dentro da nossa função, sessioncontroller.store. Se eu rodar aqui o nosso teste agora, claro que ele vai passar, porque a gente retornou lá de uma forma brusca o status 200. Aqui ele deu um erro de validation error, deixa eu ver, por causa do formato da carry. O erro que aconteceu aqui foi basicamente porque antes a gente rodou esse teste aqui, né, e ele falhou. O teste quando ele deu o erro lá 404. E quando o teste falha, o nosso comando aqui do package.json chamado posttest, ele não executa. Então ele não deu esse db-migrate undo all. Ou seja, ele não deletou as tabelas, ou seja, ele também não deletou os dados lá dentro dessas tabelas. E aí quando a gente rodou o teste novamente, ele foi tentar criar o usuário com e-mail diego@rocketcity, e ele deu problema porque o e-mail é uma coluna única dentro da base, e aí ele deu esse erro de unique constraint, beleza? E aí, o que a gente precisa fazer? A melhor forma da gente evitar isso, e isso já vai ajudar a gente daqui para frente, é fazer com que cada vez que um teste seja executado, ele limpe todas as tabelas, ele deixe as tabelas do zero, sem nenhum dado lá dentro, para que cada teste não interfere no comportamento de outro teste. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro dessa pasta testes, eu vou criar uma pasta chamada utils, beleza? E aqui dentro desse utils aqui, eu vou criar um arquivo chamado truncate.js. Esse arquivo aqui, o que ele vai fazer basicamente é percorrer todas as nossas tabelas no banco e deletar todos os dados lá de dentro. Para isso eu vou dar um const sequelize é igual require /././src /app/models, beleza? E aqui eu vou dar um module.exports igual. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso percorrer todos os models que estão dentro do meu sequelize, para isso eu vou dar um object.keys sequelize.model, models, na verdade, e vou dar um .map, e aqui nesse key aqui, ele vai ter o nome de cada um dos meus models, beleza? E aí eu dou um return sequelize.models key, e aqui ele vai pegar o model, né? Aqui agora eu tenho acesso ao model diretamente, e eu vou dar um .destroy. Esse .destroy aqui, ele elimina algum tipo de dado. E aí, se eu passar o truncate como true aqui dentro, e o force também como true, ele vai realizar um truncate na tabela. Esse truncate basicamente é deletar todos os dados que tem lá dentro. Como esse destroy aqui, ele retorna uma promise, ou seja, ele retorna algo que vai demorar um pouquinho para executar, eu preciso aguardar que isso aqui seja finalizado. E como é que eu posso fazer isso? Eu vou transformar, vou dar um return promise.all aqui por volta, beleza? Isso aqui vai basicamente fazer com que todos esses retornos, né, essas promises que são retornadas aqui dentro, são encapsuladas em uma única promise. E aí, quando a gente chamar esse método aqui, esse truncate, a gente vai colocar um await na frente dele, e aí ele vai aguardar que tudo isso aqui seja finalizado para aí assim ele continuar, beleza? Vou salvar isso aqui agora.
Vou vir aqui no meu session, vou importar esse nosso utils de truncate, então import, ou melhor, const truncate é igual require barra utils barra truncate, beleza? E aqui eu tenho acesso a alguns métodos dentro do Jest. A gente tem o before all, beleza? Esse before all aqui é um método que executa automaticamente antes de todos os testes de session, né? Antes de todos os testes aqui desse nosso arquivo. A gente tem o before each, que executa antes de cada um dos testes. Tem o after each, que executa depois de cada um, e o after all, que executa uma vez depois de todos, beleza? O que a gente vai estar utilizando aqui é o before each. Eu quero que ele execute automaticamente antes de cada teste. Vou transformar ele em assíncrono, e aí eu dou um await truncate. Vou dar um save aqui agora, e agora eu vou rodar yarn test, e eu espero que, como ele tenha limpado a tabela antes de rodar esse teste aqui, ele não dê mais aquele erro. Beleza, ele deu um erro aqui, assim que callback was not invoked within, ele deu um errinho, então vamos ver o que está acontecendo. O erro que está acontecendo agora é basicamente porque eu dei um res.status 200 aqui, mas eu não utilizei o ponto .send, então ele não envia a resposta, ele fica lá esperando a resposta e nunca chega no teste. Agora sim, vamos rodar um yarn test novamente, e agora tem que passar tudo, porque a gente fez todo o processo de truncate. Beleza, agora sim o teste passou. Eu tinha deixado um console log aqui porque eu estava testando algumas coisas. Deixa eu rodar o teste de novo. Aí sim a gente pode ver que agora já está tudo funcionando. Claro que a gente fez o nosso teste passar de uma maneira meio brusca, né? A gente retornou o código 200 lá de dentro do nosso controller diretamente, mas foi só para a gente entender mais ou menos como funciona na prática essa parte de TDD. Mas claro que agora a gente precisa fazer o código do controller realmente funcionar, né? E a gente não tem também nem a parte do hash do password aqui ser gerado dentro do usuário. Então tudo isso a gente vai ter que fazer na mão. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui agora, então, é gerar o hash da senha do usuário. Então, o que eu quero basicamente é enviar aqui para o meu model de user apenas password, beleza? Então, por exemplo, 123, 123, e eu quero que aquele campo password hash lá, ele seja gerado automaticamente através da encriptação desse password que a gente enviar. Né? E antes de fazer isso, será que eu começo já a desenvolver, já fazer isso na prática? Claro que não, a gente vai fazer o teste antes de mesmo desenvolver. Então, eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou instalar o bcrypt.js, que é a biblioteca que eu vou utilizar para fazer a encriptação aqui da nossa senha, beleza? Vamos aqui gravar, beleza, show de bola. Deixa eu criar um novo teste, na verdade agora é um teste unitário, então eu vou criar para user.test.js. Vou importar aqui o nosso model de usuário. E vou importar também o bcrypt. Beleza, deixa eu deixar essa importação aqui antes. E agora a gente vai começar describe user. Aqui a gente não precisa aquele before each, ou melhor, precisa sim, porque a gente vai criar um novo usuário aqui dentro. Então, deixa eu importar também a parte lá do nosso truncate. Beleza, feito isso, agora a gente vai declarar it should encrypt user password. Beleza, aqui a gente vai definir como um teste assíncrono. E agora a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um usuário, const user igual await user.create. Aqui eu posso passar um nome para ele, Diego, e-mail. E vou passar um password, por exemplo, 123456. E aí eu espero que user.password hash seja igual a bcrypt. Deixa eu girar isso aqui em cima. Const hash é igual a await bcrypt.hash 123456. E aqui eu vou utilizar 8 rounds de encriptação, beleza? E agora eu vou passar esse hash aqui. Vou fazer isso aqui, vou salvar. E agora vou rodar um yarn test.
E agora isso aqui vai falhar, provavelmente. Eu espero que não passe. Beleza, ele falhou aqui, ele deu um erro de Unique Constraint, então ele não conseguiu deletar os dados da nossa base. Será que é isso? Vamos ver. Beleza, o primeiro erro que ele deu aqui, na verdade, foi porque a gente criou um usuário e a gente não passou aquele campo password hash. Então, ele está tentando criar um usuário lá na nossa tabela, só que esse password hash aqui, ele não aceita valor nulo, né? Então, como a gente não está criando esse usuário com o password hash, ele está dando erro na nossa base. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o nosso model aqui. E agora a gente vai utilizar a funcionalidade de hooks aqui do Sequelize. Para isso eu vou definir aqui os nossos hooks. E eu vou fazer que toda vez antes de eu salvar um novo usuário, ou seja, eu vou utilizar o hook before save, eu vou setar essa variável password hash, beleza? Para isso eu posso fazer, por exemplo, user.passwordhash é igual a 123, só para a gente testar. Vou salvar isso aqui, vou rodar o yarn test, é para ele parar já de dar esse erro aqui e começar a dar outro erro. Beleza, aqui ele deu um erro agora no to be, ele está esperando que 123, que foi o que eu setei aqui de forma manual, seja igual esse hash gerado aqui em cima. Então agora a gente precisa fazer na verdade, gerar o hash aqui também. Então agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou importar aqui const bcrypt é igual require bcryptjs, e aqui eu vou fazer o seguinte, if user.password, ou seja, se eu tiver um campo password do usuário, user.passwordhash é igual ao await bcrypt.hash user.password passando 8 rounds, que nem a gente fez lá no teste. Se eu rodar aqui o teste agora, a gente aguarda um pouquinho, e ele ainda deu um erro, né? Ele não conseguiu setar esse password hash. Então, o que a gente vai fazer? Como aqui dentro do nosso model a gente não tem um campo de password aqui dentro, quando eu passo esse password aqui na criação do meu usuário, ele se perde. O nosso model de usuário, ele não vai gravar esse campo em lugar nenhum. Para isso eu preciso criar aqui um novo campo chamado password, e aqui no data types dele eu vou passar como virtual. Um campo virtual é aquele que ele fica presente somente dentro do nosso model e ele não aparece lá dentro da nossa base de dados, beleza? Vou salvar aqui agora, vou rodar um yarn test. E agora a gente pode ver que ele ainda deu um erro, porque os dois hashes aqui não estão batendo. Por que eles não estão batendo? Basicamente porque cada vez que a gente gera o hash da senha, ele gera um hash novo. Esse hash nunca é o mesmo. Então, para a gente fazer o nosso teste real lá dentro, a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui o teste e agora eu vou usar o método compare. Então, eu vou fazer o seguinte, expect await bcrypt.compare. E aqui eu vou passar o que eu quero comparar. Então, eu quero comparar se o nosso 1, 2, 3, 4, 5, 6 está batendo com o hash que ele gerou. Como é que eu faço isso? Vou passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi a senha que eu passei. E eu vou passar aqui o user.passwordhash, que é o que a gente gerou lá dentro. E aqui eu espero isso aqui como sendo true, né? Isso aqui vai retornar true, caso... Deixa eu até separar em outra variável para ser mais fácil. Const compare hash, e aqui eu passo o compare hash aqui dentro. E agora sim, quando eu venho aqui no meu terminal e rodo os testes, a gente aguarda um pouquinho. E agora sim, ele vai passar todos os testes, né? Lá no nosso session também eu posso ver que eu passei aqui password 123, 123. Aqui, claro que eu estou enviando esse password manualmente, como 123456, ele não deveria retornar 200, né? Mas a gente tem que modificar ainda lá no nosso session controller toda a lógica de autenticação. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu preciso passar uma password igual aqui, então tem que ser 123, 123, as duas baterem, e aí ele precisa retornar 200. Caso contrário, ele precisa retornar erro 401, que é um erro de não autorizado, beleza? O que a gente vai começar a testar agora é a parte aqui de autenticação. Por enquanto a gente tem então a nossa senha que está, claro, o nosso Session Controller lá, ele está retornando sempre o status 200, independente do que a gente enviar para ele, se a gente envia a senha correta ou não. Então isso é bem legal, a gente sempre faz o nosso teste passar, mesmo que a gente tenha que retornar uma resposta estática lá de dentro do nosso controller. E agora a gente vai criando outros testes para fazer com que esse teste não seja mais o único válido. Então, o que a gente vai fazer? Vou criar um novo teste para que ele não permita eu me autenticar com credenciais inválidas. Então,
should not authenticate with invalid credentials. Beleza? Agora eu vou copiar aqui o mesmo código. Vou passar aqui uma senha incorreta. E agora eu espero que o código de resposta seja 401, ou seja, que eu não consiga me autenticar. Agora, se eu rodar o teste aqui dentro, a gente vai poder ver que um teste vai falhar, porque a resposta que a gente está retornando lá de dentro do nosso Session Controller é sempre 200 e nunca vai chegar em 401. Então, bora lá. Vou abrir aqui agora meu Session Controller. Vou começar importando aqui o user. Models/user. Opa, na verdade não precisa do barra aqui user não. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar buscando o e-mail e o nosso password do hack.body e vou começar buscando um usuário com aquele e-mail para ver se isso aqui existe. Primeiramente, se o usuário não existe, eu já vou retornar um 401 aqui com uma mensagem user not found, beleza? Agora eu preciso verificar se a senha que ele enviou aqui está batendo. E para a gente diminuir um pouquinho a verbosidade aqui do nosso controller e encapsular essa lógica de verificar se a senha bate em um único lugar, a gente vai passar essa lógica para dentro aqui do user. Para isso, aqui embaixo eu vou fazer user.prototype para eu definir um novo método para esse meu model de usuário. E eu vou criar um método chamado checkPassword. Ele vai ser uma function que vai receber um password como parâmetro. E aqui eu vou retornar bcrypt.compare password com this.passwordHash. Aqui veja que eu utilizei function e não uma arrow function, porque eu preciso ter acesso ao this. O this se refere à instância desse usuário. Então aqui eu vou ter acesso àquele usuário aqui que eu acabei de buscar lá do banco. Então vou ter acesso à senha dele. E o bcrypt.compare compara se aquela senha que ele digitou lá, por exemplo, 1234556, bate com a senha gerada no banco de dados. Vou salvar aqui e agora eu vou fazer o seguinte, if, e aqui eu vou fazer uma negação, await user.checkPassword, passando esse password aqui que a gente recebeu com parâmetro, e aqui como eu fiz uma negação, ele vai entrar aqui se o password estiver errado. E aí eu vou retornar um 401 com um JSON e vou mandar password, incorrect password, pode ser. Beleza, agora o nosso teste já deve estar passando. Vamos aguardar aqui. Beleza, show de bola. Agora, só para finalizar, eu vou retornar aqui via JSON esses dados do usuário, sempre que ele se autenticar. E agora a gente já pode ir para o próximo teste. Então, vou criar um novo teste aqui. Eu quero receber um JWT token quando eu me autenticar. Então, vou criar aqui um novo teste. E vou fazer o seguinte, vou fazer o mesmo processo aqui em cima. Beleza? E agora, como eu vou estar com as credenciais válidas, eu espero que dentro do corpo da resposta dessa minha requisição, eu tenha uma propriedade chamada token. E aí, eu espero que esse token seja o nosso token JWT. Novamente, se eu rodar yarn test aqui, eu vou ver que ele não vai retornar nada, né? Então ele vai falhar, porque não tem uma variável token sendo retornada lá de dentro, né? Tem aqui várias coisas, menos o token. Então, aqui no meu Session Controller agora, eu vou instalar o JSON Web Token, opa, botei o nome errado aqui, JSON Web Token, que é a nossa lib que a gente vai utilizar para gerar token JWT, e eu vou fazer isso aqui dentro do user também. Eu já tenho ela importada aqui em cima, mas é só dar um const JWT require JSON Web Token, beleza? E agora eu vou criar um novo método aqui embaixo, user.prototype.generateToken é igual a function, isso aqui não vai receber nenhum parâmetro, e eu vou dar um return jwt.sign, e dentro do payload aqui eu vou enviar o this.id, isso aqui eu faço com que o ID do usuário ele seja encriptado dentro do token também, para depois eu ter acesso a qual token pertence a qual usuário. E agora eu preciso passar aqui um secret. Esse secret aqui é algo que deve ser único na nossa aplicação e ele serve para diferenciar tokens da nossa aplicação de tokens JWT de outras aplicações. Então é legal que esse secret seja algo bem único da sua aplicação. E a gente vai guardar esse secret aqui dentro de uma variável ambiente chamada appSecret, beleza? E agora a gente pode acessar aqui o nosso .env, declarar essa variável appSecret. Eu vou colocar aqui, por exemplo, auth node tdd
beleza? E é bem importante que a gente coloque isso no .env.test também. E aqui eu só vou mudar ele um pouquinho, beleza? Pode ser diferente entre esses dois. É legal que seja diferente. Feito isso agora, aqui no nosso Session Controller, além do user, eu vou retornar o nosso token com user.generateToken. Vou salvar aqui agora. Se eu rodar yarn test, a gente espera que o teste agora esteja passando. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, todos os testes passando. Antes da gente continuar para os próximos testes, uma coisa que a gente pode perceber é que a gente repete essa parte de criação do usuário muitas vezes aqui dentro do nosso teste. Imagine que a gente tivesse que criar, sei lá, 10, 20, 50 usuários, ia ficar um pouco meio maçante e verboso essa parte. Então, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Factory Girl, que ela vai ajudar a gente a criar factories, e a gente vai ver como é que funciona isso. Factories.js é o nome do arquivo que eu vou criar dentro da pasta testes. E aqui eu vou yarn add factory girl, beleza? A gente vai aguardar aqui a instalação. E aqui dentro eu já posso ir importando o factory de dentro do pacote factory girl. E eu vou importar também o user que está lá dentro dos nossos modules. Então, /src, /app, /models. Beleza? E agora eu vou dar um factory.define, o nome do factory, que vai ser user, geralmente eu uso o mesmo nome do model, beleza? Passo o model mesmo, a instância do model como segundo parâmetro, e aqui eu passo os dados que eu vou botar naquele usuário. Por exemplo, nome Diego, e-mail diego@rocketcity.com.br e password aqui eu posso colocar, por exemplo, 1234556. Beleza? Aí eu dou um module.exports igual factory. Aí eu salvo isso aqui, venho no meu session.test e eu vou, ao invés de importar o model de user aqui, eu vou importar apenas o factory. E aí eu vou dar um require /factors. Beleza? Agora, aqui na hora de eu gerar um usuário, eu não uso user.create. Eu vou utilizar o nosso factory mesmo. Para isso, eu posso escrever na seguinte sintaxe: await factory.create. Beleza? Aqui eu passo o nome do factory, que é aquele primeiro parâmetro, então user. E aqui como segundo parâmetro, eu posso sobrepor alguns campos que a gente definiu lá de forma manual. Então lá a gente tem nome Diego, e-mail Diego@rocketcity e senha 123456. Só que nesse caso aqui, eu preciso que a senha seja 123123, para ele bater aqui com a senha que eu estou enviando aqui embaixo. Para isso, eu posso colocar aqui o password de forma manual, para ele criar como 123123 e sobrepor aquele 123456 que eu tinha colocado lá dentro. Agora eu vou fazer esse mesmo processo para as outras criações de usuário. Então aqui eu preciso que seja 123 também, para ele não bater com essa senha aqui. Aqui embaixo ele precisa bater, então vamos deixar 123. E aí a gente já utilizou o factory aqui em 3 locais. Vamos salvar aqui agora, rodar yarn test novamente e a gente espera que esses testes continuem passando, mesmo a gente utilizando factory agora ao invés de model. Beleza, passou. Agora a gente vai utilizar mais uma biblioteca chamada Faker, e essa biblioteca ela serve para a gente fazer gerar dados fakes, gerar dados fictícios. Isso vai ajudar a gente, principalmente, não tanto agora, mas principalmente quando a gente precisar gerar muitos dados, porque essa biblioteca vai gerar e-mails fictícios, senhas fictícias, nomes fictícios, e isso vai garantir que os nossos testes estão passando independente dos dados de entrada que a gente der para eles, beleza? Para isso aqui nos nossos factories, vamos lá começar instalando o Faker. E eu vou já importar aqui, const Faker é igual require Faker. Beleza? Feito isso aqui agora, no nome aqui do usuário, através aqui da documentação do Faker, eu posso utilizar o faker.name.findName. Ele vai colocar aqui um nome completo, né? Tanto nome quanto sobrenome. Aqui eu posso colocar o faker.internet.email. Ele vai colocar um e-mail para a gente aleatório. E aqui no password, faker.internet.password. Ele vai botar um password alfanumérico aqui para a gente. Vou salvar isso aqui agora e só para a gente ver isso funcionando, eu vou dar um console.log nesse usuário que a gente cria aqui em cima. Beleza? Vou salvar e vou rodar um yarn test e a gente vai poder ver os dados que ele cria aqui para esse usuário, que são bem diferentes daquilo que a gente está acostumado nos testes até agora. Então ele gerou, por exemplo, aqui name Gerald Schneider, um e-mail Lauren Ragenes, @hotmail. Então ele gera uns dados muito loucos. E é legal que esse Faker aqui, ele tem, cara,
todo tipo de dado, desde CPF, telefone, país, estado, tudo que tu pode imaginar. Então ajuda bastante a gente, beleza? Deixa eu tirar esse console log agora que a gente já aprendeu sobre factories e faker, a gente vai continuar com os nossos testes. O que falta a gente ainda testar do usuário é se ele pode acessar rotas que deveriam ser privadas se ele não estiver autenticado. Então a gente vai começar criando um teste para isso aí. O primeiro teste que eu vou criar vai ser o seguinte: it should not be able, ou melhor, vamos começar com o teste que valida que ele pode. It should be able to access private routes when authenticated. Então, a gente vai estar falando aqui que o usuário deve poder acessar rotas privadas quando ele estiver autenticado. Vamos copiar aqui toda essa nossa requisição. E aqui a única diferença que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou pensar que existe uma rota chamada dashboard, que ela recebe o método get, e ela só pode ser acessada quando tiver o nosso token JWT dentro dos headers. Para a gente setar um header aqui dentro, eu dou um ponto set, beleza? Authorization, que é o nome do header. Aqui, para eu enviar um token JWT, eu sempre preciso colocar o barrier na frente, e aqui depois vai o nosso token. Como é que eu posso gerar esse token? Se a gente lembrar, lá dentro do nosso model, a gente criou um método GenerateToken, e eu posso utilizar esse user aqui para chamar esse método GenerateToken, beleza? Então, aqui eu estou fazendo uma requisição para a rota /dashboard utilizando o método get, e eu espero que o status disso aqui seja 200, que eu possa acessar isso aqui, beleza? Então, vou rodar o yarn test aqui dentro, a gente vai esperar o teste falhar, a gente aguarda um pouquinho. Beleza, ele falhou porque está dando 404 porque essa rota não existe. Eu vou lá agora no meu arquivo de rotas, vou dar um routes.get barra dashboard, beleza? Aqui ele recebe rec e res, e eu vou dar um return res.status 200.send só para passar o teste, beleza? Sempre a gente faz isso. Primeiro a gente passa o teste, independente de como a gente tenha resolvido o problema, beleza? E depois agora a gente vai adicionando outros testes para invalidar isso que a gente acabou de fazer. Então, it should not be able to access private routes when not authenticated. Beleza? Então agora estou fazendo o teste contrário. Se ele não tiver autenticado, eu não posso deixar ele acessar essa rota aqui. Então eu vou chamar a rota dashboard sem enviar token, beleza? E vou enviar, espero que a resposta seja 401, ou seja, que ele não esteja autorizado. Se eu rodar yarn test aqui, a gente aguarda um pouquinho. E agora ele vai falhar esse teste porque ele está estaticamente retornando o código 200 lá da nossa rota. Então o que a gente vai fazer aqui agora é criar um middleware de autenticação. Esse middleware aqui ele vai verificar se o token está presente dentro da nossa requisição, beleza? Para isso eu vou utilizar o JWT daqui a pouco, então deixa eu já deixar ele aqui dentro. E a gente vai exportar daqui de dentro um middleware. O middleware geralmente ele é um rec, res e next, que é a estrutura padrão do Express, beleza? Eu vou começar buscando se eu tenho o token lá no meu header. Então eu vou dar um const auth header é igual rec.headers.authorization, beleza? Se eu não tiver esse token aqui, eu já posso retornar um 401 enviando um JSON, passando uma mensagem aqui, token not provided, beleza? E aí, eu já posso, por enquanto, já retornando um next. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é se não existe um token. Eu posso até trocar o nome do meu teste. Então, it should not be able to access private routes without JWT token, beleza? Vou salvar isso aqui, venho aqui nas minhas rotas, vou começar importando esse nosso middleware. app/middlewares/auth. E aqui eu vou botar um routes.use. E veja que eu utilizei esse routes.use depois aqui dessa rota post. Então, essa parte de middleware de autenticação, ele nunca vai se aplicar às rotas anteriores a esse middleware. Então, ele vai se aplicar apenas a essa rota dashboard que vem depois. Vou salvar aqui agora. Rodando os testes, agora deve passar, porque eu não estou enviando um token, então eu estou esperando uma resposta 401. E aí, vai passar todos os testes aqui. Beleza. Agora, eu tenho que verificar que eu também não posso acessar. Então, it should not be able to access private routes. E agora não é sem um token, mas sim com um token inválido. With invalid JWT token, beleza? Então, eu vou tentar enviar um token que não existe e ver se retorna 401.
Então, vou copiar essa parte do código aqui. Vou colocar o barrier aqui, um token, por exemplo, 123, 123. Vou salvar, rodo o yarn test novamente. A gente sempre espera a falha antes para depois corrigir. Ele deu sucesso aqui, então. Claro, eu estou botando 401, 200, quer dizer, então tem que ser 401. Viu? Se eu não tivesse testado antes, provavelmente a gente ia encontrar um erro depois, não ia saber o que estava acontecendo. Beleza, agora sim. Agora então eu preciso vir aqui no meu middleware e preciso verificar se o token que eu estou recebendo aqui é válido. Como o token ele vem nesse formato barrier e depois vem o token, eu preciso pegar apenas o que vem aqui depois do espaço. Então eu vou fazer um split nesse token, dividir ele em duas partes e pegar apenas a segunda. Então eu posso utilizar a desestruturação, eu uso uma vírgula aqui para pular a primeira parte e pegar apenas a segunda do auth header split com espaço. Então, estou pegando aqui apenas a segunda parte e colocando dentro de uma variável token, beleza? Agora, eu vou fazer um try aqui dentro, porque o JWT ele vai retornar um error se ele não conseguir decodificar esse token. E eu vou dar um const decoded igual. E agora, como esse JWT aqui ele ainda utiliza aquele padrão de callback para a gente verificar se o token está correto ou não, eu posso utilizar o promisify do nosso utils aqui do Node para transformar o callback, o padrão de callback do Node em um formato de promise, beleza? E aí eu posso utilizar o await. Para isso, deixa eu colocar o async aqui também. E aí eu vou dar um promisify, passo qual que é a função que eu quero transformar numa promise, que é a JWT verify, beleza? E aqui agora, como segundo parâmetro, eu passo o nosso token e também o nosso app secret, beleza? E agora vou dar um hack.userid igual decoded id, ou seja, se ele conseguiu decodificar esse token, se é um token realmente válido, eu vou pegar aquele id que a gente jogou dentro do token, né, que a gente gera e joga aqui, ó, dentro do token, que é o id do usuário, e vou colocar dentro de uma variável userid dentro do hack, para que todos os controllers e todas as rotas a partir desse middleware aqui tenham acesso a qual usuário é esse que está enviando o token. E aí eu chamo o return next. Aí, caso eu caia dentro do catch, eu preciso retornar um erro 401. Por isso, eu vou pegar esse return aqui e vou colocar aqui token invalid. Vou salvar aqui agora, vou rodar os testes e agora sim deve passar todos os testes, porque eu não estou enviando um token válido, então eu espero que ele caia ali naquele catch e dê o erro 401. Beleza? Deu tudo certo agora. O que a gente falta fazer aqui é... Show de bola, agora a gente testou muita coisa. Pra gente finalizar, só, claro que a gente já tá aí quase 1h20 de vídeo, né, muito massa, mas a gente vai aprender também sobre a parte de Coverage Report. Um dos grandes problemas que eu tinha com testes, que eu não gostava de fazer testes no começo, era entender o que eu precisava testar. O quanto da minha aplicação já estava testado, o que faltava eu testar da minha aplicação. E tem uma funcionalidade muito legal que o Jest vem embutido que se chama Coverage Report. Eu posso vir aqui no jest.config.js, descomentar esse collect coverage aqui e deixar como true, beleza? Esse coverage directory aqui a gente vai colocar underline, underline testes, que é o nosso diretório de testes aqui, e barra coverage, que é o nome da pastinha, beleza? E a gente vai vir aqui nesse... collect coverage from, e a gente vai colocar um array, vou botar src e 2 asteriscos aqui, para ele pegar o coverage apenas dos arquivos que estão dentro da pasta src, ou seja, os nossos arquivos da aplicação, para ele não tentar pegar coverage da pasta testes, por exemplo, porque a nossa aplicação não está lá dentro. Vou salvar isso aqui agora, e agora veja, eu vou rodar yarn test, a gente vai aguardar um pouquinho, e veja que ele vai retornar o nosso Coverage Report em 2 formatos. O primeiro dele é aqui mesmo, dentro do nosso terminal. Ele vai retornar todos os arquivos da nossa aplicação e quanto por cento daquele arquivo a gente testou. E aqui nesse Uncovered Lines aqui, são as linhas que a gente não testou daqueles arquivos, beleza? Como aqui fica um pouco difícil da gente visualizar isso, a gente pode abrir o nosso projeto dentro do Finder aqui. A gente vai em testes, coverage, a gente vem nesse lcov report e abre o index.html. Veja que aqui dentro eu tenho uma interface, né, uma interface gráfica para eu poder navegar pelos meus arquivos e ver aquelas linhas que eu ainda não fiz a parte de
que eu ainda não cobri com os meus testes. Se eu acessar, por exemplo, lá nos controllers, no Session Controller, eu posso ver que, por exemplo, eu não testei se quando eu estiver autenticando com um usuário que não existe, com um e-mail que não existe, se ele retorna 401. Isso é verdade, porque eu só fiz um teste checando se a senha não batia. Eu não fiz um teste, por exemplo, vendo com um e-mail que não existia. Por isso, o nosso teste nunca chegou nessa linha aqui e ele fala que eu não testei. Seria muito legal a gente testar isso aqui também. Se eu acessar aqui, por exemplo, o src app models, o nosso index.js, ele está falando que tem uma linha aqui que eu não testei. Só que isso aqui ele não foi testado porque eu não tenho nenhuma associação de models dentro do nosso projeto. Eu não tenho nenhum relacionamento de models. Se eu tivesse, ia chegar aqui e ele ia falar que estava testado. Mas a gente pode falar, por exemplo, para o Jest não testar alguns arquivos porque a gente entende que aqueles arquivos não fazem parte do nosso projeto em si. Por exemplo, as migrations não é algo que faz parte. Então a gente poderia vir aqui, por exemplo, no collect coverage from e falar, cara, eu não quero que você teste os arquivos que estão dentro de database/migrations, beleza? E aí iria remover esses arquivos do nosso coverage report. E a gente pode fazer isso com mais outros arquivos que a gente não entende que são essenciais para o funcionamento da nossa aplicação, beleza? Agora sim, a gente finalizou toda essa parte de TDD, de testes, a gente viu sobre Faker, Factory Girl, a gente viu sobre rodar migrations antes e depois dos testes, dar truncate nas tabelas, a gente viu sobre TDD, muito legal na prática, e que funciona muito bem a gente fazer esses testes falharem antes mesmo da gente começar a desenvolver as nossas features, podemos falar assim. Se você chegou nesse vídeo até o final comigo aqui, cara, sei lá, deixa um show de bola aí embaixo nos comentários, porque você foi guerreiro, porque é um vídeo bem longo, mas com certeza eu tenho certeza que deve ter entregue muito valor para você, para entender como funciona toda essa parte de testes dentro do Node, utilizando essa ferramenta fantástica que é o Jest, beleza? Te vejo num próximo vídeo, valeu!